Assinalamos hoje mais um 25 de Abril. Passaram 48 anos desde 1974. 48 anos que foram também os anos que durou o regime de ditadura que oprimiu o povo português. De 1926 a 33, com a ditadura militar, que acabou com todas as organizações e movimentos políticos, e de 1933 a 74, com a ditadura fascista, assente e centrada no culto do chefe salvador da pátria. Hoje o dia é particularmente especial, não só porque relembramos a Revolução dos Cravos, ou de Abril, mas também porque fizemos uma viragem no tempo. Já é mais o tempo que passou, após o 25 de Abril de 74, do que o tempo que durou a ditadura. A participação eleitoral passou a ser a arma e a voz do povo. Infelizmente, ainda há homens e mulheres que preferem ficar caladas, ou calados, e a abstenção continua a ter um peso significativo a cada eleição. A esses, lembrar apenas uma frase já conhecida: aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. A minha geração não foi a geração corajosa que fez acontecer Abril de 1964. Essa geração de corajosos foi a dos nossos pais, avós e bisavós. A minha geração foi até apelidada de Rasca, em 1994, quando se cumpriam 20 anos de Abril de 74. A minha geração é também a que se começou a ver verdadeiramente à rasca em 2011. Esse ano que não esquecemos, foi o ano de entrada da Troika em Portugal. A minha geração, apesar de continuar à rasca 11 anos depois, passou a ter outros medos. O medo de falta de sustentabilidade a vários níveis, a nível social, ambiental ou da segurança, o medo pelas alterações motivadas pela saúde, o medo pelos baixos salários e pelos impostos e taxas cada vez maiores, o medo da burocracia sem fim, numa era da desmaterialização de processos, o medo pela falta de comunicação e colaboração entre instituições públicas, num tempo em que tudo pode acontecer em tempo real, à distância e em qualquer lado, o medo pelo futuro dos nossos filhos e netos. Mas a minha geração é também uma geração com sorte, lançada por Abril de 74. Sorte pelo acesso à informação, sorte pelo acesso à saúde, à educação e à cultura. Sorte por um mundo globalizado e cada vez mais democrático. Sorte por continuarmos a ter homens, mas também cada vez mais mulheres, líderes e livres. A minha geração é livre e tem voz. Não tem de ter medo de intervir, de se manifestar ou de se expressar. A minha geração passou mesmo a ter líderes, sem medo de lutar contra qualquer chefe belicista e salvador da pátria. Mais ainda quando invadem ou tentam reprimir os seus, o seu território ou o seu país. A minha geração não viveu Abril de 74, mas reconhece mais que nunca a importância e o bom exemplo de uma revolução sem sangue e sem guerra. A minha geração tem de estar agradecida a Abril de 74 e aos que antes, durante e depois, até aos dias de hoje, continuam a fazer cumprir Abril. Cumprir Abril é também condenar aqueles que impõem ou apoiam qualquer tipo de restrição de direitos, liberdades ou garantias com recurso a armas e com perda de vidas. Hoje temos de lembrar e respeitar a Revolução dos Cravos. Temos de exigir que se baixem as armas e que mais nenhuma se atreva a silenciar um só homem, mulher ou criança. Hoje celebramos a liberdade. Hoje os cravos substituem as máscaras que nos reprimiram mais de 2 anos, com o aparecimento da pandemia em 2019 e que finalmente nesta última sexta-feira, começámos a fazer desaparecer. Hoje celebramos em Coimbra a liberdade, de cara erguida, livre de máscaras, com esperança por um futuro melhor que começou ou recomeçou em setembro passado. O povo continua a cumprir Abril. O PSD continuará também a cumprir Abril. Como continuará a cumprir e a fazer cumprir todos os compromissos assumidos em períodos eleitorais, tenham sido assumidos pelo próprio PSD ou por outros partidos ou movimentos políticos. O PSD continuará a cumprir Abril, a querer sempre muito mais e melhor. A querer um país e Coimbra muito melhor. A pugnar por um país humanista, reformista e desamarrado de dependências de um chefe de Estado centralizador e que asfixia a iniciativa privada. Saibamos todos cumprir Abril todos os dias. Hoje celebramos a liberdade. Juntos, todos os partidos e movimentos políticos, aqui nesta sala, hoje, com estes discursos, respeitando as nossas diferenças, mas sem deixar de tomar posição, sem deixar de lutar sem armas, sem deixar de ter voz e agregando as diferentes gerações, as que viveram Abril de 74 e as que nasceram depois. Viva a liberdade!